Nos últimos anos, muitas instituições públicas que produzem dados no âmbito dos sistemas estatísticos nacionais, umas mais gerais, como o IBGE, outras setoriais, como o DataSUS, INEP, outras mais interessadas na questão econômica, como IPEA, STN, Finanças Públicas, etc., têm produzido uma quantidade monumental de dados, e dados de boa qualidade sobre a sociedade, sobre os governos, de um modo geral, incluído aí os municípios, né? Então, também nos últimos anos, outras instituições têm se utilizado desses dados para gerar métricas compostas, né? Os indicadores são métricas compostas, eles combinam vários variáveis, aspectos da realidade que se quer examinar. Exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma métrica composta de longevidade, de escolaridade e de renda, né? Então, muitas instituições utilizaram esses dados para criar esses indicadores, e esses indicadores mediam coisas mais ou menos distintas. Então, você tem o índice, por exemplo, a Firjan criou lá o Índice de Desenvolvimento dos Municípios, que é muito parecido com a ideia do IDH, o Índice de Responsabilidade Fiscal, que leva em conta questões como, por exemplo, endividamento, disponibilidade de caixa, superávit, comprometimento da folha em relação à receita do município, né? Confederação Nacional dos Municípios, CNM, criou outros índices relacionados à parte fiscal, social e de gestão, mas basicamente esses indicadores mediam gastos, né? Então, o que a gente quis com esse índice de governança municipal foi criar uma métrica um pouco mais abrangente ainda, né? Utilizando alguns dados, algumas variáveis que esses outros indicadores também utilizam. Na verdade, a gente utiliza até integralmente o índice Firjan de responsabilidade fiscal incluído no nosso indicador, tá certo? E que métrica mais abrangente é essa? A gente quis tentar medir 3 dimensões, né? A dimensão fiscal, que é medida por vários outros índices, mas a gente quis incluir essa métrica no nosso indicador de governança pública, que é uma métrica fundamental, está relacionada aos recursos e à gestão eficiente dos recursos públicos, aqueles que são arrecadados, transferidos para os municípios, etc. Tem a ver, portanto, exatamente com aquilo que o índice Firjan chama de responsabilidade fiscal, tem a ver com dívida, tem a ver com disponibilidade de caixa, tem a ver com comprometimento de receitas para pagar a folha, né? E nós incluímos nessa métrica dessa dimensão fiscal esse indicador da Firjan de responsabilidade fiscal, mas também tem a ver com capacidade de gasto, né? Então nós juntamos a esse índice da Firjan de responsabilidade fiscal indicadores de gasto per capita em saúde e educação, né? Então a dimensão fiscal, ela não é só a responsabilidade fiscal, ela é a responsabilidade fiscal e a capacidade fiscal de gastar, né? Aí a gente está assumindo que é bom gastar dinheiro em saúde e educação, desde que, obviamente, esse gasto seja um gasto de qualidade, que o dinheiro seja bem gasto, né? Então, governos servem para realizar esses investimentos, tá certo? Porque às vezes a questão fiscal dá uma falsa ideia, né, de redução de corte de penúria, né? Não é isso, né? A questão fiscal ela tem que dar uma ideia de sustentabilidade de um padrão de gasto que promova bem-estar, né? Então a gente está levando em conta aí na dimensão fiscal a questão da responsabilidade fiscal, como o índice da Firjan define, que nós consideramos muito abrangente e muito bom, mas a questão da capacidade de gasto, como, por exemplo, o gasto per capita em saúde e em educação. Então, essa é a dimensão fiscal. Mas a gente queria ir além da dimensão fiscal, né, e incluir uma dimensão que a gente está chamando aqui de qualidade da gestão, né? Ou seja, não basta ter recursos, né, não basta ter um padrão de gestão fiscal responsável, sustentável e ter recursos para investir. Se você não tiver uma gestão de boa qualidade, você provavelmente não vai conseguir tirar um bom proveito desses recursos em termos de resultado. A gente, portanto,
criamos nessa dimensão qualidade da gestão, nós nos valemos de alguns dados de excelente qualidade, muito recentes, gerados pela Munic, base de dados sobre estatísticas municipais, do IBGE, né, que tem a ver com a terceirização de serviços, né, supondo que mais terceirização melhor, quer dizer, que os governos estão focando nas suas competências essenciais e estão terceirizando serviços auxiliares, não estão pressupondo que isso é bom, obviamente desde que a terceirização seja bem feita, vai sem dizer, né? Articulação institucional, a gente vive uma circunstância de Estado-rede, de múltiplos interrelações interfederativas, municípios-estados, municípios, poder público federal, tem ligações diretas muito importantes, né? E mesmo com outras instituições da sociedade civil, a articulação institucional também, nós nos valemos dos dados da Munic para gerar um índice de articulação institucional, também incluído nessa dimensão qualidade da gestão. Depois, informatização, também supondo de que quanto mais informatizado, melhor, significa serviços oferecidos ao cidadão, informatização de bases de dados, cadastros, etc., né? Nas várias áreas, fiscal, assistência, etc., né? Também com dados da Munic. A qualidade do planejamento urbano, também há dados muito bons da Munic e IBGE sobre isso, nós fizemos um subíndice de qualidade do planejamento urbano. Depois o índice de transparência que nós utilizamos do Ministério Público, que é um indicador consagrado, né? Outro aspecto importante da qualidade da gestão. E duas outras variáveis que são aproximações ao dimensionamento do quadro de funcionários, que é os servidores per capita, né? É um indicador às vezes controverso, mas enfim, é o melhor que temos com dados de qualidade, né? Comissionados sobre a quantidade de servidores, que tentam sugerir, insinuar questões de dimensionamento do quadro de funcionários dos municípios. Então, todos esses indicadores que eu me referi, subíndices e variáveis por último, fazem parte do que a gente está chamando de qualidade da gestão. Então, de novo, dimensão fiscal, mais a qualidade da gestão, e a gente quis ir além, e isso seria inevitável, incluir uma dimensão final que tem a ver com os resultados, porque a gente falou, a dimensão fiscal tem a ver com recursos, a dimensão da qualidade da gestão tem a ver com como é que você gere esses recursos para alcançar resultados. E a dimensão dos resultados não pode ficar de fora, né? Quer dizer, será que quem está gerindo bem os recursos, né, de maneira sustentável, com capacidade de gasto, quem tem uma boa qualidade da gestão, está alcançando efetivamente bons resultados? Quer dizer, esse é o âmago do conceito de governança pública. Então, o que está incluído nessa última dimensão do desempenho? Qualidade habitacional, né? Aí contempladas questões de saneamento, né? Atendimento médico, né? Que aí é entrega, é prestação de serviço, né? Cobertura, né? Educação, né? Questões também de atendimento, de rede, questões de disponibilidade de vagas, né? Mortalidade infantil, que é um outro indicador clássico, importante de saúde, né? Vulnerabilidade, que tem a ver com pobreza, com vulnerabilidade social, com pobreza extrema, cidadãos abaixo da linha da pobreza. E, por último, como uma métrica abrangente de todas essas dimensões que eu me referi, de todas essas variáveis na dimensão desempenho, o próprio IDHM, que vai medir lá renda, longevidade, escolaridade. Tudo isso a gente está chamando de desempenho, né? Então, o que a gente pretende com isso é oferecer uma métrica mais abrangente. Que você possa medir a questão dos recursos, sustentabilidade fiscal, responsabilidade fiscal e capacidade de gasto. Que você possa medir qualidade da gestão, mas a qualidade da gestão com atributos da boa gestão, não é a qualidade da gestão medida pelo gasto, é a qualidade da gestão medida atributos, né? Terceirização, informatização, transparência, relacionamento interinstitucional, etc. E, em terceiro lugar, e mais importante de todos, obviamente, os resultados que isso dá em termos de desempenho, né? Em habitação, em saúde, em educação e na métrica agregada do IDHM. Então, essa foi a ideia da geração desse índice, quer dizer, para quê, né? É uma métrica mais abrangente, é claro que é uma métrica mais complexa, né? Quando a gente discute indicadores, a gente sabe que não existe indicador perfeito, todos os indicadores têm
questões metodológicas que têm que ser muito bem discutidas, que têm que ser aprimoradas ao longo do tempo, em que pese excelente qualidade desses dados, há questões que precisam ser melhor tratadas do ponto de vista metodológico nas edições futuras. Tudo isso para iluminar o debate de política pública, né? Talvez menos o debate nas áreas substantivas, saúde, educação, habitação, que são debates que já estão estabelecidos há muito tempo nessas comunidades de políticas públicas em perspectiva local e também em perspectiva nacional, mas principalmente para iluminar o debate sobre gestão pública, sobre gestão de políticas de gestão, né? E esse debate é relativamente novo no Brasil, né? Debate-se muito questões de economia, debate-se cada vez mais questões de gestão, em que extensão a gestão é boa, eficiente, está ou não promovendo resultado, está ou não fazendo um bom uso dos escassos recursos públicos. Então, o que se pretende com essa métrica mais abrangente é lançar mais luzes nessa discussão sobre políticas de gestão pública do ponto de vista municipal. E isso poderá gerar uma base de indicadores de partida, né, para que os prefeitos estabeleçam metas, né, porque eles vão ter as métricas de cada uma das variáveis, de cada uma das dimensões. Então, a partir disso vai ser possível que eles possam definir metas a serem alcançadas no universo de curto, médio e longo prazo e, a partir daí, voltar às suas ações governamentais para o alcance dessas metas. A questão do ranking, ela tem que ser vista com cuidado, ela tem que ser vista da maneira mais positiva possível, né? Como um ideal a ser perseguido, né? Como uma situação a ser superada. Ela não pode ser vista como uma derrota ou como resultado de um sentimento ruim, fruto de um complexo de inferioridade. A questão do ranking, sobretudo, tem que ser visto em patamares, em camadas. Importa menos a colocação, importa mais o nível geral, o grupo onde o município se encontra, né? Aí você pergunta, por que os primeiros estão lá, né? Bom, isso é uma questão muito mais complicada. Obviamente que a explicação é multifatorial, uma série de questões que ajudam a responder. O que dá para fazer é especular sobre possíveis hipóteses, tá certo? Na maior parte dos casos, o porte é muito importante do município, né? A história de consolidação do município, a cultura política da região, das pessoas envolvidas, questões relacionadas a transições políticas dos últimos anos, é provavelmente bastante determinante, a existência de instituições bem estruturadas, minimamente estruturadas, operantes, tá certo? A posição geográfica do município, tendo em vista eixos de desenvolvimento que por lá perpassam, outros fluxos econômicos que envolvem o município em cadeias produtivas tais e quais. Então, são explicações muito complexas, né? Mas é possível, em caso a caso, você tentar obter respostas mais precisas com o intuito de melhorar ainda mais a situação de bem-estar. Não existe uma receita de bolo, mas existem ingredientes que a gente sabe que funcionam, tá certo? Ingredientes de boa qualidade, uma burocracia bem instruída, minimamente dimensionada, bem capacitada, fortalecida, um sistema político antenado, alinhado com os interesses da sociedade, que interage com a sociedade, tá certo? E uma série de outros requisitos que a gente sabe que são importantes, mas como é que essas coisas vão ser combinadas ao longo do tempo? Quer dizer, o grande elemento aglutinador desses ingredientes é o líder, né? É o prefeito e outras lideranças municipais, não só do Estado, né, do município, mas da sociedade também. Então a gente sabe que uma boa liderança e esses ingredientes, eles têm uma alta probabilidade de gerar um estado, uma situação de desenvolvimento mais aceitável.